conta aqui uma coisa. Você já se pegou olhando ao redor e achando que tudo é sobre você? Que a opinião do outro é uma crítica pessoal? Que o olhar atravessado é um julgamento? Pois é, essa mania da gente achar que o mundo está girando ao nosso redor pode estar te aprisionando. E hoje eu quero te contar que assim, você não é tão especial assim, mas isso é libertador. E como aceitar isso pode deixar a sua vida muito mais leve. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas de uma forma realista. E para isso, arremessarei tamancadas se for necessário. O meu nome é Andréa Chociai, no meu TikTok e Instagram, @AndréaChociai. Vocês conhecem um pouquinho mais dessa host que vos fala, vão ter acesso a outro tipo de conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E se você está me assistindo pelo YouTube, é muito importante, aproveite e se inscreva no canal. Exatamente, eu sinto te informar que apesar que sua mamãe fale que você é essa coisa cuti-cuti maravilhosa, que igual você não tem, apesar de que o seu namorado, namorada, esposo, marido, seja lá o que for, olhe pra você e diga que lindeza maravilhosa, que você não tem defeitos, você não é tudo isso. E mais do que isso, eu sinto te dizer que assim, o mundo não gira só ao seu redor, não são só as suas vontades, não é só o que você quer, não é tudo sobre você. Mas isso é de uma leveza, isso é, acho que de uma tranquilidade que se a gente começasse a pensar assim, os pesos que a gente carrega seriam muito mais leves. Porque, convenhamos, meu amor, a pressão que a gente se coloca, quando a gente se coloca em alta conta, a pressão que nós mesmos colocamos nos nossos ombros, quando a gente acha que é o melhor, quando a gente acha que tá todo mundo olhando pra gente, quando a gente acha que o mundo das pessoas também gira ao nosso redor, que todo mundo tá reparando no que você tá fazendo ou falando, é um mundo muito pesado. É uma realidade muito pesada. Imaginar que os olhos do mundo estão sobre mim é muita pressão. É muita pressão quando eu olho pro meu lado e imagino que tá todo mundo esperando algo de mim ou está todo mundo analisando o que eu estou fazendo. E aí você pode dizer pra mim assim, não, Andréia, mas eu não faço essa loucura. Eu não me acho tanto assim. Será? É isso que eu quero trazer nesse episódio. Comportamentos que às vezes a gente acha que não, mas que você tá realmente achando que você é o centro do universo. Mas antes de mais nada, preciso alertá-los que quem gosta de uma promoção, e eu sei que quem tá aqui gosta, Dona Insider está no mês do cliente. Então, temos muitas promoções que, aliado ao nosso cupom, vão chegar até quase 50% de desconto. Mas dos dias 15 a 20 de setembro é muito mais especial. Porque além dos descontos do mês do cliente lá, que usando o nosso cupom, mas os descontos do site, peças podem chegar a metade do valor, nas compras acima de R$ 499, vocês também ganham um brinde especial e o que a gente ama... frete grátis. E eu sempre tô trazendo dicas de peça aqui. Quero falar com você que gosta de uma legging, mas uma legging que não marca, uma legging que não fica transparente, uma legging que não esquenta demais, que é a Easy Legging. Ela resolve todos esses problemas, porque além de não ser transparente, além de ser super respirável, ela também não te marca demais, ela não vai ficar te apertando, ela tem um bolso para melhorar a funcionalidade, sem ficar enrolando e sem sufocando na sua cintura. É roupa inteligente, é roupa de Dona Insider. Então, neste mês, nosso cupom, o Adulta, dá 15% de desconto, só que temos já desconto no site, que vão levar para 50%, e aproveite agora, de 15 a 20 de setembro, para o frete grátis e para levar brinde acima de R$ 499. O link tá na descrição, já aplica nosso cupom, bora lá prestigiar quem prestigia esse podcast também. Eu vou contar um negócio que parece uma idiotice, mas todo primeiro dia de aula, tá? Se fosse em escola nova, pior ainda, mas todo dia, todo primeiro dia de aula pós-férias, eu era uma criança meio estranha, porque ao invés de estar muito empolgada porque as aulas iam começar e tudo mais, e rever os meus amigos, eu tinha um medo muito inexplicável e muito insano, que era o medo de cair. Não me pergunte por quê, mas era específico, era medo de cair. Medo de cair na frente dos outros. E eu lembro que a minha avó, ela tirava tanto sarro disso, porque ela falava assim, tá, mas quando que você caiu na frente dos outros na escola? E eu nunca tinha caído, mas eu morria de medo de cair. Inclusive eu tinha uma amiga que ela vivia caindo, e eu não sei, eu olhava pra ela, eu tinha um medo.
Mas esse medo me permeava durante, assim, acho que toda a minha vida, que eu ia começar num lugar novo, eu tinha esse medo de cair. Tinha um outro medo também, muito estranho meu, que era um medo, eu acho que não é muito estranho, na verdade é muito comum na maioria das pessoas, que toda vez que eu ia começar, principalmente na academia, né, nos meus tempos que eu tava tentando me encontrar na vida fitness, comecei e não concluí várias academias, assim. Eu tinha um medo extremo, ali no primeiro dia principalmente, de que estava todo mundo reparando em mim. Tava olhando pra minha roupa, tava olhando que eu não tava conseguindo fazer um exercício, sei lá, tava me achando franga, não sei, parece que todos os olhos ali da academia eles iam ficar reparando em mim. E o que esses medos escondem no fundinho da nossa alma, e aí eu já te provo como às vezes a gente se sente o centro do universo, é de que os olhos do mundo estão sobre a gente. De que no mundo, com bilhões de pessoas, naquele momento, o que eu estiver fazendo está sendo visto e está sendo avaliado por todo mundo. Porque o mundo coloca, existe esse mantra, né, de você em primeiro lugar, você acima de tudo e tudo mais. Só que ele é um pouco preocupante quando ele extrapola. Então a gente olha para esse mantra e as pessoas, e é muito bom porque faz a gente se preocupar com o nosso bem-estar, faz a gente se preocupar com a nossa aparência, com a nossa carreira, com o nosso prazer. Mas o problema é que algumas pessoas levam isso ao extremo. Se colocam nessa alta conta, sim, de realmente tudo estar girando por elas. E aí você vê pessoas que começam a viver numa bolha. Numa bolha onde tudo orbita em volta dela. E aí você vê pessoas tentando se sentir muito seguras, se sentir muito afirmadas de que elas são, elas podem e elas acontecem. E aí começam a levar tudo pro pessoal. Porque se eu acho que tá todo mundo me avaliando, tá todo mundo falando sobre mim, tá todo mundo me observando, tudo que eu ouvir, eu ouvir de crítica, de conselho, é um ataque pessoal. São pessoas que estão me avaliando e tá levando pro pessoal. Por exemplo, nesse mundo que você cria, nessa bolha, nesse mundinho onde tudo orbita em volta de você, toda vez que alguém expressar uma opinião diferente da sua, você vai achar que aquela pessoa declarou guerra contra você. Que ela é contra, você leva como uma ofensa, sendo que na verdade é a outra pessoa só explicando um ponto de vista dela. Nesse mundo que você cria, nesse eucentrismo, você, por exemplo, fica tão apegado ao conforto, você fica tão apegado à segurança, que você muitas vezes se prejudica porque você não quer uma situação desconfortável. Por exemplo, você se apega ali ao conforto de chegar na sua casa, sentar, mexer no celular e comer o que quiser, e não quer ficar desconfortável dentro de uma academia. Às vezes, no seu mundo, esse mundinho, no eucentrismo que você cria, por exemplo, a insegurança reina. E aí você não consegue. Esse medo dos outros não gostarem de você, não gostar do que você vai falar, gera uma insegurança tão grande que você não consegue se relacionar direito. No seu confortável mundo, nesse mundo onde tudo orbita à sua volta, você pode se tornar uma pessoa que tem muito medo de arriscar. Você pode se tornar uma pessoa que acha que ficar nessa zona segura é bom, mas na verdade te afasta de novos horizontes e principalmente dos seus sonhos. No seu mundinho, onde todo mundo te observa e tudo gira em torno de você, você vai desejar o tempo inteiro que as pessoas ajam de determinada forma e quando isso não acontecer, o seu mundo desaba. Ele acaba, você fica irritado. E eu sei que você pode estar vendo alguém assim, eu tá falando essas características e você tá imaginando uma pessoa que a gente é muito bom pra julgar o outro, assim, muito rápido pra olhar pro outro. Mas e se você olhar um pouquinho pra dentro de você? E se você começar a analisar as suas atitudes e começar a enxergar que você também não é flor que se cheira? Porque esse é o ponto difícil do autoconhecimento, meu amor. É aquele ponto que você se dá conta que você também não é flor que se cheira. Que você também incomoda, que você também é difícil e que talvez você esteja tendo muitas atitudes egoístas. Esse momento de parar e olhar pra gente mesmo é muito desconfortável, porque a gente vai olhar alguns demônios e falar assim, gente, não pode ser que eu seja assim. Mas a vida adulta, ela vai cobrar isso da gente, que a gente precisa começar a ponderar os nossos comportamentos, a forma como a gente enxerga, pra gente tentar encontrar esse meio de sair dessa bolha que a gente mesmo criou em volta do nosso umbiguinho, que parece muito confortável, mas é extremamente nocivo, porque se trata somente de você.
E aí você pode me perguntar, beleza, Andréia? Eu realmente acho que o mundo tá girando em volta de mim. Acho que, assim, no meio dessas bilhões de pessoas, as bilhões resolveram olhar pra mim. E eu sou esse ser de luz muito importante, todo mundo repara em mim, todo mundo cuida de mim, todo mundo está pronto para puxar o meu tapete, porque tudo inveja, todo mundo quer me destruir. E eu não estou aqui, eu não sou a pessoa da generalização. Mas é fato, sim, que a gente tem, pelo menos em algumas áreas, esse estar em alta conta demais. Todo mundo quer te derrubar, todo mundo é contra você, todo mundo é vilão, todo mundo. Então como que a gente estoura essa bolha? Como é que a gente pega ali nosso alfinetinho da sanidade, da maturidade, e vai lá e fura essa bolha e sai desse mundinho egocêntrico? Eu digo que assim que a gente reconhece esses sinais, eu acho que o primeiro passo para sair dessa prisão, porque se torna uma prisão. Imagina que tem pessoas que não conseguem destravar sonhos, projetos e planos porque elas estão nesse mundo da insegurança, do medo, da zona de, não é nem conforto, mas uma zona de comodismo. Eu acho que o primeiro passo é você perceber sim que existem outros mundos além do seu. Que tem outras pessoas ao seu redor enfrentando diversas batalhas e diversos desafios, tão difíceis quanto o seu. Eu acho que essa visão empática que a gente realmente precisa desenvolver. E um primeiro passo é começar a ouvir as pessoas. Começar a ouvir as pessoas interessadamente. Ouvir ela, compartilhar dor, compartilhar alegria. Tentar no seu dia a dia, de alguma forma, sei lá, melhorar a vida de alguém. Tentando ser útil, sabe? O que eu posso ajudar essa pessoa hoje, né? Será que hoje, se eu contar uma piada para essa pessoa que está muito triste, eu já não ajudo o dia dela? Será que às vezes um simples abraço numa pessoa que você tá vendo que não tá muito legal, um abraço silencioso que não fala nada, já não é assim aquela intenção que realmente importa? O bom de quando a gente fura a nossa bolha é entender isso, é a gente começar a ter essa percepção de que pessoas enfrentam problemas. Que talvez pessoas queiram dividir alegria e não é assim, aquela alegria que ela soa como um arranhado, porque tem alegria de algumas pessoas que ela arranha o nosso ego, do tipo, tá, legal, mas eu queria estar vivendo essa alegria. Então eu acho que compartilhar de verdade e olhar para esse mundo de fora. Um outro ponto que eu digo muito assim, sabe? Apesar da gente estar falando de estourar a bolha, de sair do centro, é da gente começar a investir na gente mesmo. É de começar a olhar para mim e deixar alguns lugares de muito comodismo que eu me coloquei. É eu começar a adotar alguns hábitos mais saudáveis, me livrar de alguns medos, me arriscar um pouco mais. Veja, esse exemplo que eu dei da academia, né? Você vê que eu tinha esse medo, né, de estar todo mundo reparando em mim, a roupa que eu tô, eles vão ver que eu sou uma franga, que eu tô começando hoje e tal. E eu acho que foi só depois de muito tempo treinando que eu realmente fui me dar conta que quando você entra num ambiente desse, gente, tá todo mundo vencendo um monte de batalha, um monte de leão. Você não imagina a força da pessoa para estar naquele lugar. E na maioria das vezes, assim, eu posso dizer isso por mim, eu não consigo nem enxergar quem está à minha volta. Porque eu tô ali fazendo tanta força, às vezes eu tô tão focada ali no meu trabalho, assim, no trabalho que eu tô fazendo, na força que eu tô fazendo, na corrida que eu tô fazendo, que eu não consigo olhar pro lado. Eu não consigo, tantas vezes o Mike falou, você viu que fulano tava... Cara, não vi, eu tava tão focada no meu, e eu falo assim, se alguém estiver te olhando muito, às vezes essa pessoa tá te olhando, mas ela não tá te vendo, ela tá só tentando não morrer, ela tá só assim, talvez num teto preto, não tentando desmaiar, olhando para um ponto fixo. Mas isso a gente começa a entender quando a gente sai dessa bolha. Porque quando eu comecei realmente a investir em mim, de fato, e deixar esses medos e essas inseguranças, que eu falei, caramba, tá todo mundo aqui, tipo, cada um no seu mundinho, cada um vencendo as suas próprias batalhas. Não tem gente escrota que faça isso, mas eu sempre falo, gente, numa academia a pessoa vai estar olhando pro espelho, ela tá mais olhando para ela do que olhando para você. Eu acho que o que a gente pode fazer pela gente para sair desse mundinho fechadinho, dessa prisão que a gente se coloca, é muito investir em sonho. É muito investir em planos, em desejos que eu tenho. Deixar essa insegurança que a gente tem do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, porque a gente tem que
parar de ser covarde. Parar de ser covarde e achar que eu não vou ter força suficiente, porque de fato a gente é muito capaz. Quando a gente coloca uma meta e a gente enfia a cabeça nessa meta. Porque o segredo pra gente estourar essa bolha é encontrar na minha capacidade de atrelar o meu mundo, a minha vida, num propósito maior. Seja um propósito com a minha própria saúde, seja um objetivo de vida que eu tenho, seja ajudando no mundo de outras pessoas. É por isso que eu falo assim, eu quero até fazer um episódio sobre isso muito. A gente vai chegando nos nossos 40, que eu posso dizer com muita propriedade, que a gente vai tendo uma crise de identidade e uma crise de propósito. Porque a gente vai buscando sair desse... Quanto mais maduro, mais você vai querer sair desse centro, desse centrismo, onde as nossas vontades têm que estar satisfeitas o tempo inteiro, onde todo mundo tem que obedecer o que eu quero, onde o mundo tem que rodar como eu quero. Quanto mais maduro, mais eu vou olhar para fora da minha bolha. E não tem problema, a gente pode até não expor, sabe? Eu posso até... aqui falar, não, eu não me acho centro, eu faço tudo pelos outros, eu sou uma pessoa maravilhosa. Não tem problema, gente, mas tem momentos na vida. Eu não digo que o tempo inteiro, pode ser numa área, você acha que o mundo gire ao teu redor. Eu acho que não é o problema isso, mas a gente entender que quando eu começo a trabalhar de sair desse centro, desse umbiguismo, de que nem tudo que as pessoas vão falar, por exemplo, é para me atingir. É uma prisão a gente estar nesse mundinho e nessa bolha, porque daí tudo me atravessa. Furar a bolha te tira dessa prisão porque eu olho para o mundo do outro. Que eu entendo que o mundo não gira ao meu redor, mas que eu giro ao redor do mundo onde tem outras pessoas. E o mais importante, sabe? Reconhecido isso, fazendo essa força de olhar para fora, olhar para outras pessoas, sair de algumas zonas de conforto que eu me coloco, algumas zonas de segurança que eu me coloco, é preciso não deixar esses momentos antropocêntricos, onde tudo gira em torno de mim, virar rotina. Porque vira. Porque aí é aquela pessoa que ela ganha algum tipo de poder no trabalho dela e aí ela acha que ela é a dona do mundo. E ela acha que é a dona de tudo. E aí ela acha que pode mandar em todo mundo. Então, eu acho que é muito entender isso. Tem várias bolhas nesse mundo, várias pessoas vivendo ali no seu mundo, mas tem beleza em cada um. Tem coisas onde eu posso partilhar. Eu tenho o meu mundo que é único, mas eu não sou único no mundo. Eu acho que isso é o principal. A gente entender que a minha dor dói, mas tem outra pessoa doendo também. A minha felicidade é boa, mas a felicidade do outro também é boa. A felicidade compartilhada é bom. E eu não tô falando aqui de uma positividade tóxica, de somos todos brothers e amigos, porque o ser humano é difícil. É difícil lidar com gente. E cada dia mais a gente descobre isso. Quanto mais adulto a gente fica, mais difícil a gente vai vendo que é lidar com gente. Mas não tem como. Ferro afia com ferro. A gente cresce na relação com pessoas e não dá para eu viver achando que tudo é sobre mim, tudo é para me afetar, tudo é inveja de mim, tudo é querendo me derrubar. É um mundo, é uma prisão muito ruim. São pessoas que, por exemplo, não conseguem criar conteúdo porque vão falar sobre mim, vão comentar o que eu tô falando. Vão mesmo. Isso é fora de controle, mas não é esse tanto de gente que você pensa. Não é esse mundo todo falando sobre você. Tem junto com você mais uma cacetada de gente criando conteúdo também, às vezes nem dá tempo de enxergar e olhar o seu. É muito importante. Pega esse alfinetinho hoje, com muita serenidade, com muita maturidade, comece a furar essa bolha. Saia dessa prisão que você mesmo se colocou para você começar a colocar planos e sonhos no papel. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários para eu saber. É muito bom o engajamento de vocês. Eu gosto de ver que de alguma forminha, pelo menos eu tô ajudando, colocando alfinetinhos na mão de vocês para vocês também se tornarem pessoas melhores. Um beijo e até a próxima.